discurso de Pedro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e sede batizados para receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse foi o primeiro discurso de Pedro. O primeiro discurso de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse foi o discurso que Jesus pronunciou, que Pedro também pronunciou, pois desde o princípio era isso que Deus estava querendo: que os homens se arrependessem dos seus maus caminhos, que deixassem os seus maus caminhos. Mas não se arrependeram, mas não buscaram o Senhor, mas antes buscaram tudo que era mal. Você quer saber o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de ética, mudança de comportamento. Uma nova criatura nasce em você quando você se arrepende. Porque primeiramente, para poder você se tornar uma nova criatura, você tem que se arrepender, ser batizado para receber o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que é a salvação, que é a vida eterna. Romanos capítulo 6 está escrito no versículo 23: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna, mas o dom gratuito da morte é a perdição eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para alcançar o dom de Deus, o dom gratuito, que é a salvação, primeiro tem que se arrepender, tem que se mostrar uma nova criatura. Como por exemplo, largou a cachaça, largou a mentira, largou a idolatria, largou a prostituição, se arrependeu. Nova criatura, mudança de conduta, mudança de comportamento. Você se mostrou realmente que se arrependeu, que largou os seus maus caminhos. Isso é sinônimo, isso é significado de arrependimento. Mas agora, quando você permanece em tais práticas e diz que se arrependeu, na verdade você está enganando a si mesmo, porque o verdadeiro arrependimento traz mudança de vida, traz uma vida totalmente mudada e diferente. E é isso que Deus quer. E desde já isso está sendo anunciado. Não é de hoje que isso está sendo anunciado. Não é de hoje que está sendo anunciado que se arrependa. Há milhares de anos está sendo anunciado e ninguém dá ouvidos. Há milhares de anos está sendo anunciado e ninguém dá ouvidos. Se arrependa, meu povo. Se arrependa, pois Jesus está às portas. Segundo os sinais que estamos vendo, pouco tempo nos resta. Pouco tempo resta para que venhamos a nos preparar. A imagem de escultura não pode te ajudar. Maria não pode te ajudar. A Aparecida não pode fazer nada por você, nem agora nesse tempo presente e nem também após a morte, porque só existe um Senhor no qual nós devemos colocar a nossa esperança. Nós vemos isso na palavra de Deus, na nova aliança. É só Jesus que pode nos ajudar. A Aparecida não pode, Maria não pode, João também não, e nem Paulo, e nenhum dos outros santos não pode nos ajudar. Sabe por que não? Porque todos eles estão descansando no pó da terra, eles estão mortos. Jesus fala: olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então, se ninguém subiu ao céu, senão Jesus Cristo, que foi o que desceu do céu, então para onde foi a Aparecida? Então para onde foi Maria? Para onde foram os santos? Segundo a Bíblia, todos que morrem, eles vão descansar no pó da terra. E no último dia, diante de Deus, diante do trono de Deus, alguns vão ressuscitar para a vida com Cristo, outros para a morte, o desprezo eterno. Então Pedro, Maria foram servos de Deus, vão ressuscitar para reinarem com Cristo, para estar ao lado de Cristo. Agora, aqueles que simplesmente negaram a eficácia do Evangelho, simplesmente menosprezaram o poder de Deus, que é a salvação, que é o Evangelho, o seu lugar é num lago de fogo com enxofre. Então Maria e Pedro e Paulo não podem te ajudar, e nem um dos outros santos. Eles estão descansando no pó da terra,
não podem te ouvir, não podem fazer bem por você, não podem interceder pela sua alma, não podem interceder por você. É só Jesus, é só o Espírito Santo que pode interceder pela sua alma. Então creia na palavra, meu amigo. Creia no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Daquele que crê. E Jesus fala: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro dele. Ou seja, será saciado pela água da vida. A água da vida vem através da palavra. Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, e não como diz os padres, como diz o pastor, como diz os líderes. É pelo contrário, você tem que crer como diz as Escrituras. As Escrituras dizem que após a morte nós vamos ser julgados. Os padres dizem que após a morte nós vamos ser purificados. As Escrituras dizem que após a morte nós vamos então ao destino final, que é o julgamento. Mas os homens em contrapartida dizem que você vai reencarnar em outro corpo, dizendo totalmente o contrário do que está escrito. E é o que Jesus fala: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva manarão, fluirão de dentro dele. E você será saciado por essa água da vida. A água da vida é a própria palavra que vem de Jesus Cristo. A água só vem quando você ouve a palavra. Assim você pode ser saciado. Então nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados, porque o que há de vir, segundo o que está escrito em Apocalipse, muitos não vão suportar, vão desmaiar de pavor, só de ouvir, só de ver, vão desmaiar de pavor o que está por vir, o que pode vir a qualquer momento, desde esse momento, até mesmo em 2021, essas coisas podem sobrevir sobre a terra. E aqueles que não estão alicerçados serão derrubados. Aqueles que não estão preparados vão ser derrubados. O coronavírus só derrubou aqueles que não estavam preparados. Alguns até balançaram, foram contaminados pela essa doença, mas não morreram. Mas antes se consertaram. Outros continuam ainda resistindo. Continuam resistindo ao chamado de Deus, vivendo a sua vida de qualquer jeito. Mas, se foram guardados e ainda estão de pé, porque Deus deu mais uma chance. O ano que vem, aquele que não tiver preparado, não tiver alicerçado na palavra de Deus, vai ser derrubado. Vai ser derrubado. E é por isso que você tem que se consertar. Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Convertei-vos e arrependei-vos. Arrependei-vos de vossos maus caminhos. As vossas iniquidades é o que faz separação entre vós e o vosso Deus, conforme está escrito. Então, ou seja, os vossos pecados é o que faz separação entre nós. O nosso pecado nos separa de Deus. Só aqui estamos nós. O pecado está aqui separando nós de Deus. Você precisa derrubar essa muralha, a qual te separa de Deus. Esse pecado precisa ser lançado por terra, para que você possa voltar novamente a ter contato com Deus que está do outro lado. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a única forma de derrubar essa muralha que te separa de Deus, que se chama pecado, é se arrependendo. A única forma de se aproximar de Deus, de Jesus Cristo, estar caminhando ao lado dele, é se arrependendo dos seus pecados, porque o pecado é a muralha que faz separação entre nós e o Deus que está lá no céu, o Senhor Jesus Cristo, a qual muitos honram com os lábios, mas o coração nega ele. Nega ele por não fazer a vontade dele, nega ele por simplesmente estar aceitando coisas que te colocam contra ele. O mundo hoje nega Jesus por muito pouco. O mundo hoje nega Jesus por um copo de cachaça.
nega Jesus por um time, um jogo de futebol, nega Jesus por milhares e milhões de dinheiro. O mundo hoje está negando a Jesus por pouca coisa. Mas nós vimos milhões de pessoas morrendo sem negar a Cristo. Há 1000 anos atrás, na Reforma Protestante, quando começaram então os cristãos a se pronunciarem, a protestarem contra as doutrinas malignas que a seita romana trazia sobre eles, começaram o martírio. Homens foram mortos, mas não negaram a Cristo, foram mortos na fogueira, foram queimados seus corpos vivos e não negaram a Cristo. Hoje estão negando a Cristo por um copo de cachaça, por muito menos ainda estão negando a Cristo. Negar a Cristo não é da boca para fora, não é dizer eu nego. É quando tuas mãos não fazem a vontade dele, quando teus pés não caminham no caminho que ele então deixou. Isso é negar a Cristo. Sabe por que essa Bíblia chegou em nossas mãos? Há 1000 anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, a Bíblia era em latim, em grego e também até tinha em romano. Porém, não eram todos que conseguiam ler a Bíblia nessa linguagem. Aí então veio a Reforma Protestante. Os homens que morreram, martirizados pela Igreja Católica, que ninguém fala, os milhares que foram mortos pelo Papa, ninguém fala, eles estavam tentando traduzir a Bíblia. Eles traduziam a Bíblia, os padres e os papas pegavam e queimavam a Bíblia e matava aquele que tinha então traduzido a Bíblia. Com o tempo, depois de matar mais de milhares de protestantes, de cristãos fiéis a Deus, a Bíblia foi multiplicando mais, porque eles traduziam mais cópias, eles guardavam. E aí, então viram que não adiantava mais matar cristãos, não adiantava mais matar os protestantes, e pararam. Hoje nós temos a liberdade de pegar as escrituras em nossa mão, de ler ela, examinar ela, mas muitos não fazem isso. Fazem muito pelo contrário, guarda ela, se esquece dela e fica confiando somente no homem. E é por isso que essa geração está sendo enganada. É por isso que você não tem nem como você reclamar dos falsos líderes que estão aí na terra. Por isso que você não tem o direito de falar de falsos profetas que estão na terra, porque se você conhecer essa escritura, eles nunca vão te enganar. Mas muito pelo contrário, serão desmascarados, serão então simplesmente lançados por terra, quando nós conhecemos a verdade. Está escrito em João 8:32. João 8:32. A verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade única e absoluta. E a interpretação dessa palavra não é só pela Igreja Católica, não. Eu falo isso porque simplesmente está errado, está oposto do que Jesus ensinou. Jesus, ele diz no livro de João 14, como eu acabei de ler, no versículo abaixo, versículo 26, é o Espírito Santo quem traz a interpretação, não é a Igreja Católica, não é o seu pastor que te interpreta a Bíblia. Nós não devemos ficar somente com a interpretação do homem, porque ela não foi produzida pela vontade humana, foi produzida pela divindade de Deus, pelo poder de Deus, e ela é interpretada pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo quem vos ensinará, está escrito em João 14:26. É Ele quem vos ensinará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quero deixar bem claro, antes que pessoas acreditam que estão sendo julgadas, pessoas que acreditam que eu estou lutando contra uma religião. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, não é contra os homens, não é contra as religiões, mas contra os enganos que eles empurram para cima de nós, contra os principados e as potestades que estão enganando o povo. É essa a luta, não contra a religião católica, não contra os padres, mas contra aquele engano, aquela doutrina maligna que eles empurram para cima do povo,
fazendo os pequeninos tropeçarem na pedra. A pedra é Cristo. Jesus falou que ele pode ser a pedra tanto de tropeço como a pedra de alicerce, porque ele é a rocha. Pedra de tropeço para quem rejeita ele, como a pedra angular, a pedra de esquina, a qual os edificadores rejeitaram. A pedra não é Pedro não. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra é Cristo. Esta pedra não é Pedro. Pedro foi visto como pedra, a pedra pequena. Agora a pedra angular de esquina é Cristo. Então a igreja não foi alicerçada sobre Pedro. Pedro já morreu. Senão nós teríamos que juntar as cinzas de Pedro, os ossos de Pedro, para continuar edificado sobre ele, mas não é. A pedra verdadeira está ao lado de Deus. A pedra verdadeira, a qual os edificadores rejeitaram, foi rejeitado pelos judeus, pelos romanos, foi rejeitado. É Cristo, é Ele que é a pedra. Então a igreja permanece de pé quando ela está alicerçada sobre a palavra. Não é quando ela está alicerçada sobre a igreja evangélica. Não é a igreja evangélica que é a pedra não, nem a igreja católica, é Cristo. Como eu li para vocês em Romanos, em Mateus capítulo 6, o versículo adiante, Mateus capítulo 7, versículo 23 até o 27. Quando nós ouvimos esta palavra e colocamos em prática, nós alicerçamos a nossa casa. Nossa casa somos nós, sobre a rocha que é Cristo. Então a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. É sobre Ele que nós devemos alicerçar nossa casa. E como alicerçar nossa casa sobre Ele? Ouvindo a palavra, colocando ela em prática, seguindo os ensinamentos de Cristo. O ensinamento de Cristo não foi o purgatório. O ensinamento de Cristo não foi a intercessão pelos santos. O ensinamento de Cristo é totalmente ao contrário. É totalmente independente de homens. É totalmente independente dos famosos, supostos santos. O ensinamento de Cristo é que nós venhamos a ter obediência à palavra e nós venhamos a andar segundo esses caminhos que Ele nos ensinou, sem se desviar dele. O caminho é estreito, tem que ter renúncia, tem que renunciar ao mal. O escândalo que nós estamos vendo hoje é sinal de apostasia. Hoje eu vi um pastor que batizou uma membra da igreja só de biquíni e ele só de cueca. Os membros todos só de cueca. Não tem nada de normal nisso. Não existe nada de normal nisso. Isso simplesmente é uma safadeza. É uma falta de comportamento, uma falta de vergonha, de doutrina. Trazendo sensualidade, fazendo o povo tropeçar por causa dessa sensualidade. E é isso que está fazendo esse povo simplesmente se afastar da verdade. A falta de examinar as escrituras. E é por isso que hoje tudo está se tornando normal. É por isso que tudo está se tornando normal. E estão dizendo, não tem nada a ver. Porque não examinam as escrituras. Então a doutrina que Jesus nos ensinou, o ensinamento que Jesus deixou, ele deve ser praticado. E para que ele seja praticado, nós devemos ouvir, ler e examinar as escrituras, para que nós não venhamos então a sermos desviados da verdade. Sabe, é uma vergonha a igreja atual que nós estamos vendo. Eu não defendo placa de religião, não defendo religião A e B, eu defendo a palavra de Cristo. E o que estão fazendo é simplesmente tornando a palavra de Deus em um comércio. Sim, estão ganhando milhares com a palavra de Deus. Hoje em dia, para você pregar numa denominação grande, você ganha 5 mil, 3 mil reais. Para cantar, então, ganha o dobro disso. Pegando a palavra de Deus e transformando ela em comércio. Nós estamos vendo o povo na apostasia total. Então, mesmo dentro da igreja, estão sem conhecer a Deus ainda. Mesmo com a Bíblia na mão, ainda não sabem o poder que carregam na palma das mãos, porque ainda não conhecem o que está escrito. É muito perigoso você
andar de qualquer forma, porque a salvação, ela vem pela obediência. Eu quero dizer a vocês, meus amados, que o fim está chegando. Chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai, Ele é espírito. Deus, Ele é espírito. E Ele procura quem o adore em verdade e espírito. Se Deus, Ele é espírito, logo que também nós não podemos, então, pegar uma imagem, semelhança alguma de Deus ou de divindade e colocar diante de nossos olhos para assim fazermos um culto. Assim está escrito em Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou na terra. Não prestarás culto a elas, pois eu sou o Senhor teu Deus. Pregador, mas isso aí foi dito lá para aquele povo específico, né? Foi dito para o povo do Egito, para aqueles tempos lá. Não é para os dias de hoje, não. Eles estavam idolatrando mesmo. Hoje nós só veneramos, né? Hoje estão usando desculpas, né? Para poder não deixar o que é errado, não deixar o pecado e alimentando as suas heresias. Eu vou te deixar um versículo bíblico na Nova Aliança, a qual combate contra, então, esse paganismo, que é as imagens de escultura. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Vou ler novamente. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela mão e a imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então a imagem de Deus não pode ser fabricada. A imagem de Deus nós não podemos transportar em nossas mãos. Não pode simplesmente o homem pegar a imagem de Cristo e fabricar e transportar ela consigo, porque se torna idolatria. E não tem justificativa para poder então fazer culto com imagem de escultura, ou simplesmente possuir uma imagem de escultura na nova aliança. A nova aliança é o que Jesus deixou para o nosso cumprimento. A nova aliança é a aliança de Cristo para com os homens. Então na velha aliança, a desculpa é que Salomão fez os anjos e fez os querubins. Mas agora na nova aliança, aonde nós vemos? Aonde que nós vemos a fabricação das imagens de escultura? Na nova aliança, na atual aliança. Nós vemos que Paulo, ele entra no aerópago de uma cidade e ele vê um altar ali escrito ao Deus desconhecido. Ele prega para aquele povo que o Deus que eles não conheciam era o Jesus Cristo ressuscitado. E tinha dezenas, tinha muito mais do que um Deus naquele lugar. E ele começa a anunciar a Jesus como o único Senhor. Ele não chegou derrubando aquelas imagens de escultura. Paulo, ele anunciou que só Jesus Cristo era o Senhor. Ele anunciou para aquele povo que aquilo era paganismo, que aquilo era idolatria. Ele anunciou que aquele povo se arrependesse. E no final, ele pronunciou estas palavras: não havemos de cuidar que a divindade de Deus seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. E ele falou no final: Deus não leva em consideração o tempo antigo da ignorância. Ou seja, enquanto você não sabia, Deus não leva em conta. Ou seja, até esse momento, até ontem, quando você não sabia que era idolatria, ter imagem de escultura, Deus não leva em conta. Porque os tempos que você viveu para trás era ignorância. Mas ele anuncia desde já, desde agora, nesse momento, que se arrependam,
que renuncie. Arrependimento é renunciar. Deus quer que renuncie. Renuncie, então, essas doutrinas malignas e contrárias à vontade de Deus. Deus quer que renuncie à idolatria. Deus quer que vocês venham buscar a Ele como o único Senhor. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa geração precisa de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente. Nós estamos precisando de Deus, não é para nos dar o alimento de cada dia. Nós estamos precisando de Deus para tirar desse planeta o pecado, para tirarmos nós do pecado e nos trazer salvação. Nós precisamos de Deus para salvar nossa alma. Nós não precisamos de Deus, não é para curar, não é para alcançar uma bênção material, financeira, não. Nós precisamos de Deus para sermos salvos, para nos arrependermos, para conseguirmos nos livrar das drogas, para conseguir livrar do alcoolismo, para conseguir largar de trair a esposa, para ser liberto do sonambulismo, para ser liberto de todo o mal. Nós precisamos de Jesus Cristo, meu povo, mas para isso nós temos que desejar, buscar. A causa de todos os males que vêm sobre a nossa vida é a falta de Jesus Cristo operando na nossa vida. A insônia, a depressão, sonambulismo, vícios, todo tipo de enfermidade é a ausência de Deus na nossa vida. A ausência de Deus traz todo tipo de mal na nossa vida. Pergunte se eu fico doente. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas aquele que está na minha vida não deixa que eu fique prostrado numa cama. A enfermidade, ela é uma consequência do pecado. É consequência da rebeldia contra Deus. A enfermidade, ela simplesmente é uma consequência, então, do pecado. Não é assim que está escrito em Romanos 6, o salário do pecado é a morte? Então, a enfermidade vem para quê? Para a morte. Sabe qual é a explicação do câncer? Coração duro, rancoroso. Uma pessoa que não perdoa, ela é propícia a contrair a doença do câncer. O câncer é uma doença que ela simplesmente é aflorada através de um coração duro e rancoroso. A AIDS vem através do sexo desregrado, por qualquer pessoa sem cuidado. A imunidade baixa traz gripe, falta de alimento, ou seja, o pecado, ele sempre traz enfermidade, todo tipo de pecado. A droga traz overdose, o alcoolismo traz a cirrose, traz até hemorroide, ou seja, o pecado ele traz consequências graves. Muitos ficam em cima de uma cadeira de rodas, só tem a boca para poder se comunicar, não consegue movimentar as pernas. E muitos dão graças a Deus porque estão em cima de uma cadeira de roda, porque conseguiram então assim abrir os seus olhos e consertar os seus caminhos. Dão graças a Deus porque eles acordam todos os dias. E muitos dos que estão com todos os seus membros funcionando normalmente não glorificam o Criador como Deus e não tomam a decisão na tua vida de seguir a Jesus Cristo como seu único Senhor. Então renuncia todas essas coisas que foi aqui anunciado. Eu não preciso voltar a pronunciar novamente, porque senão daria um discurso mais prolongado ainda, mais confusão ainda na sua mente. Renuncia as velhas práticas. Você que é simplesmente um homem, uma mulher que se diz ser religioso e não refreia a tua língua, está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 26, a religião desse não serve para nada. Capítulo 1 de Tiago, versículo 26. Então veja bem, a língua vem a contenda, da língua vem a fofoca, da língua vem a mentira, da língua vem o xingamento. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: aquele que diz ser religioso
Você é católico, você é evangélico, ou seja, não cuida da tua língua, não refreia a tua língua, não serve para nada a religião desse. Não adianta de nada você ter uma religião e não refrear a tua língua da